Meu nome é André, tenho 33 anos e sempre morei em São Paulo. A cidade grande nunca dorme, é barulhenta 24 horas por dia, mas eu já não consigo acompanhar esse ritmo. Trabalho com publicidade, passo mais tempo preso em congestionamentos do que em casa, e o barulho constante, buzinas, sirenes, gente gritando, nunca me deixa descansar. De uns anos para cá, desenvolvi um hábito involuntário de ranger os dentes à noite. Minha dentista diz que é estresse. Eu digo que é a cidade tentando me mastigar. Quando meu pai era vivo, costumava fugir para uma pequena cabana de madeira que ele mesmo construiu no interior. Depois que ele morreu, ninguém mais da família quis saber do lugar. Ficou esquecido até que eu resolvi assumir como meu refúgio. Ali não tem sinal de celular, vizinhos, nem barulho de trânsito. Só mata fechada, cheiro de terra molhada e o estalar de galhos no vento. Eu já passei muitas noites naquela cabana, sempre sozinho, sempre em paz. Mas dessa vez, algo estava errado. Cheguei no final de uma tarde fria de outono. A estrada de terra estava coberta de folhas secas e o ar tinha um gosto metálico, como se anunciasse chuva. Estacionei em frente ao alpendre e fiquei alguns minutos parado no carro, sem descer. Não sei explicar o porquê. Era a mesma paisagem de sempre. As árvores, o silêncio, a madeira úmida da varanda, mas por algum motivo parecia um lugar que eu nunca tinha visto antes. Peguei meus pertences, me acomodei na cabana, acendi a lareira e tentei relaxar. Preparei um café forte, sentei no sofá com um livro, deixei a chaleira no fogão a lenha. A noite já havia caído. Uma leve e persistente chuva tinha começado. Tudo parecia normal. Até que, de repente, notei um clarão pela janela. Entre os troncos do bosque havia uma luz amarelada, fraca, que se movia devagar, oscilando como se alguém balançasse uma lanterna antiga. Mas não havia ninguém que pudesse estar ali. O terreno era isolado. Nenhum vizinho, nenhuma estrada de acesso que não fosse a que eu acabara de usar. A luz não se aproximava. Apenas circulava a cabana, mantendo sempre a mesma distância, como um animal rondando a presa. Fechei as cortinas e tentei fingir que não tinha visto nada. Mas fiquei claramente nervoso e incomodado com aquela luz. Naquela noite, quase não dormi. Ouvia passos nas folhas secas lá fora, um ranger lento que vinha e parava bem diante da janela do meu quarto. Cada vez que o silêncio voltava, eu me perguntava se não estava imaginando. Mas o som retornava minutos depois, ritmado, paciente, como se alguém estivesse marcando minha insônia. De manhã, o bosque parecia o mesmo de sempre. Caminhei até onde a luz estava se movendo, mas não achei nenhum tipo de rastro, pegadas ou algo do tipo. Pensei que talvez a chuva tivesse apagado. Eu estava ficando paranoico. Tentei me convencer de que era obra de algum caçador ou morador perdido. A chuva não dava trégua. A noite caiu e a luz voltou. Dessa vez, não andava em círculos tão largos. Se aproximava, depois recuava, como se testasse minha reação. O brilho refletia no vidro da janela, oscilando em tons dourados, e por instantes parecia mais intenso que a própria lareira. Quando me aproximei para espiar, notei algo ainda mais perturbador. Não havia feixe de luz, como numa lanterna. Era um globo suspenso, sem origem, apenas existindo entre os troncos. Recuei, o coração acelerado. Passei a noite inteira acordado, ouvindo o vento carregar o farfalhar das folhas, e por trás um som novo, um zumbido grave, quase inaudível, que parecia sair de dentro da própria luz. Na terceira noite, o medo tinha se transformado em curiosidade. Resolvi que ficaria em silêncio total, com as cortinas abertas. Sentei no escuro, apenas a lareira iluminando o interior da cabana. A claridade surgiu mais cedo. Primeiro um ponto entre as árvores, depois crescendo, oscilando como uma chama suspensa, mas não parou nos limites da mata. Avançou direto, lenta e inexorável, até alcançar o alpendre. O ar ficou pesado.
O cheiro de fumaça da lareira foi tomado por outro, mais acre, como ferro queimado. A luz se postou diante da janela, e foi nesse momento que percebi. Dentro dela havia algo, não um rosto, mas uma tentativa de rosto. Olhos fundos, uma boca borrada que se mexia sem som. Era como se algo estivesse tentando se moldar em forma humana, e não conseguisse. As chamas da lareira estalaram alto, se ergueram violentas, e a sombra do rosto se espalhou pelas paredes da sala. Eu não aguentei. Corri para o quarto, tranquei a porta e encostei o corpo contra ela, ouvindo meu coração bater como um tambor. Os passos voltaram, não mais do lado de fora. Circulavam dentro da cabana, arrastados, lentos, como se alguém observasse cada cômodo, um por um, até parar diante do meu quarto. Fiquei ali até o sol nascer, encolhido no chão, sem coragem de me mexer. Quando finalmente amanheceu, tudo estava normal outra vez. O chão estava chamuscado, havia cinzas pelo tapete e o silêncio opressor do bosque. Arrumei minhas coisas e parti sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei à cabana. Às vezes, nas madrugadas em que o sono me abandona no meu apartamento em São Paulo, vejo um brilho distante entre os prédios, uma luz amarelada que oscila devagar, como se soubesse exatamente onde eu estou. Meu nome é Larissa. Moro sozinha em um apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio simples. Me mudei para cá há pouco mais de 6 meses, depois de terminar um relacionamento que me consumia. Eu queria começar de novo, em um lugar só meu, sem depender de ninguém. No início foi difícil, o silêncio da noite, o espaço vazio da cama, os sons do encanamento que pareciam passos. Tudo me deixava ansiosa. Mas aos poucos fui me acostumando. Gostava de chegar do trabalho, colocar uma música baixa e tomar uma taça de vinho. Percebi que a solidão é algo viciante. Nas noites mais tranquilas, eu chegava em casa, fazia um chá e ficava no sofá mexendo no celular até adormecer. Ainda me assustava com alguns barulhos do prédio, passos apressados no corredor, portas batendo no andar de cima, mas tentava não dar importância. Afinal, morar sozinha significava lidar com esse tipo de coisa. Uma dessas noites, voltei exausta do trabalho. O corredor estava vazio, silencioso, como se todos já tivessem ido dormir. Quando entrei no apartamento, joguei a bolsa no sofá e fui direto buscar um copo de água. Foi só então que percebi a notificação no celular, piscando de forma insistente, uma mensagem sem nome, enviada de um número privado. Abri sem pensar muito e quase derrubei o aparelho. Era uma foto minha, dormindo. Reconheci imediatamente o lençol amassado, o travesseiro florido e até a meia jogada ao lado da cama. A foto havia sido tirada do pé da cama, em um ângulo que eu nunca poderia ter feito sozinha. Meu primeiro impulso foi achar que era montagem, uma pegadinha. Mas a nitidez, os detalhes, não tinha como ser falso. Bloqueei aquele número e apaguei a foto, mas a imagem ficou queimando na minha mente a noite inteira. Não consegui dormir. Fiquei virando de um lado para o outro, com a luz acesa, procurando algum tipo de explicação. Na manhã seguinte, decidi reforçar os cuidados. Tranquei todas as janelas e troquei a fechadura da porta. Os dias passaram em falso sossego, até que recebi outra mensagem, de outro número privado. Mostrava meu rosto de perto, com os olhos fechados. Meu corpo inteiro gelou. Alguém ainda estava entrando no meu apartamento. A partir daí, comecei a viver em estado de alerta. Passei a checar cada cômodo ao chegar em casa. Olhava debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás das portas. Cheguei até a pensar em comprar uma câmera de segurança, mas a ideia de rever as imagens e encontrar alguém me observando era insuportável. Liguei para o meu irmão Marcelo, contei tudo, sem esconder nada. Eu esperava que ele risse, que me chamasse de paranoica, mas ele não duvidou de mim nem por um segundo. Fica calma, Lari. Eu vou aí hoje mesmo. E ele foi.
Dormiu no sofá, com a televisão ligada a noite toda, como se estivesse de guarda. Eu me senti mais segura com ele ali. Na manhã seguinte, nada de estranho, nenhuma foto nova. Ele acabou passando também a noite seguinte comigo. De novo, silêncio absoluto, nenhuma mensagem, nenhum sinal de invasão. Parecia que tudo tinha acabado, como se a presença dele tivesse espantado o stalker. Mas na terceira noite, Marcelo precisou voltar para casa. E foi justamente quando fiquei sozinha outra vez que as mensagens recomeçaram. Numa noite de sexta-feira, quando tentei me convencer a relaxar, recebi outra mensagem. Era um vídeo curto. No vídeo, eu estava tomando banho. Não aparecia nada explícito, mas era evidente que a câmera tinha sido posicionada entre as frestas do box. Entrei em pânico. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu ia dizer? Alguém está me filmando, mas não sei quem, nem como, nem de onde. Não havia prova física de invasão, apenas arquivos no celular. A cada dia, as mensagens chegavam em horários diferentes, às vezes de madrugada, às vezes no trabalho. Eram sempre fotos minhas dentro de casa, em momentos banais, cozinhando, mexendo no computador, até amarrando o cabelo no espelho do corredor. O stalker parecia querer que eu soubesse que estava sendo observada, como se tirasse prazer da minha paranoia. Eu já não dormia direito. Passei a deixar a televisão ligada o tempo todo, como se isso pudesse espantar a sensação de solidão. Uma noite, exausta, finalmente peguei no sono. Acordei com a vibração do celular ao meu lado. Uma nova foto. Dessa vez, não era uma imagem antiga. Era eu, deitada na cama. Ao lado, o relógio na mesa de cabeceira marcava 2h28 da manhã. A foto tinha sido tirada há 5 minutos. Meu corpo inteiro travou. Não consegui gritar nem levantar. Só fiquei olhando para a tela, tentando raciocinar. Levantei e corri para a porta. Quando abri, não vi ninguém no corredor. Desci as escadas em disparada, descalça, até a portaria. Expliquei ao porteiro o que estava acontecendo. Perguntei se tinha visto alguém sair do prédio na última hora, mas ele disse que naquela noite ninguém tinha saído ou entrado. No dia seguinte, chamei meu irmão para me ajudar a revirar o apartamento. Procuramos em todos os cantos. E foi dentro do armário do quarto que encontramos algo que eu jamais vou esquecer. Uma pequena câmera escondida, ligada por um fio improvisado que descia pela parede falsa. Chamamos a polícia. Eles retiraram a câmera, mas até hoje nunca descobriram quem instalou. Eu me mudei pouco tempo depois. Hoje moro em outro bairro, em um apartamento mais moderno, com câmeras de verdade, cadeado eletrônico e até um cachorro. Mas a verdade é que a sensação nunca foi embora. Ainda acordo no meio da noite e pego o celular com medo. E quando a tela acende, a primeira coisa que faço é verificar as notificações, sempre rezando para não encontrar outra foto de mim mesma, dormindo. Cresci em uma casa pequena. Era o que minha mãe podia pagar. Quando fui morar sozinho, encontrei uma casa diferente. Maior do que eu precisava, com paredes descascadas e um quintal tomado por mato. Nada que um cortador de gramas não resolvesse. O preço estava muito bom, talvez bom demais. Não é como dizem? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas ainda assim decidi pagar para ver. O corretor me entregou as chaves com um sorriso tenso, quase fugindo da casa. Notei isso, mas não dei importância. Só quando ele já estava na porta, vi o corredor comprido, com uma porta extra além dos quartos. Madeira lascada, maçaneta enferrujada, trancada com uma chave torta. Só um quartinho de fundos, ele disse sem me olhar nos olhos. Depósito, sabe? Era um espaço estreito, sem janelas, com um cheiro úmido de terra e mofo. As paredes tinham manchas escuras, como se a umidade tivesse desenhado rostos tortos. Ainda não tinha motivo para usá-lo, então tranquei a porta e guardei a chave na gaveta. No primeiro mês, a casa parecia minha. Arrumava tudo do meu jeito,
Colocava música alta, sentia a liberdade de estar sozinho, mas aos poucos a casa começou a me responder. A porta do quarto dos fundos, que eu jurava ter trancado, aparecia entreaberta. Às vezes, só uma fresta, como se alguém tivesse espiado e esquecido de fechar. Eu empurrava a porta, girava a chave, tentava rir da ideia de ser só o vento. Mas o vento não explica o frio que subia pela nuca, a sensação de que algo me observava do escuro. Foi numa terça-feira que ouvi pela primeira vez. Estava no sofá, a televisão murmurando um programa qualquer, quando veio o rangido. Dobradiças gemendo, lentas, como se a porta se abrisse com cuidado. Levantei, o coração já acelerado, e vi a porta escancarada. Fechei com força, passei a chave e no mesmo instante algo bateu do outro lado. 3 toques secos, como dedos ossudos na madeira. Meu corpo travou. Fiquei parado, encarando a porta, esperando. Então, um sussurro, baixo, atravessou a madeira. Ela não é sua. A voz arranhava, como se viesse de uma garganta seca. Encostei o ouvido na porta tremendo. Silêncio. Nem um passo, nem um respiro. Só o cheiro de mofo mais forte, como se o quarto respirasse comigo. Tranquei a porta de novo, guardei a chave no bolso e fui para a cama, repetindo que era coisa da minha cabeça. Na manhã seguinte, abri a porta com uma lanterna. Nada. Só poeira, paredes úmidas e aquelas manchas que agora pareciam se mexer se eu olhasse por tempo demais. Pensei em chamar alguém, um amigo, qualquer um. Mas como explicar? Eu morava sozinho. Era só uma casa velha. As noites pioraram. A porta batia sozinha, às vezes de leve, às vezes com força, como se algo quisesse sair. Certa vez, acordei com a chave no chão do corredor, girada, como se alguém a tivesse jogado. Outra noite, ouvi passos dentro do quarto, lentos, arrastados, circulando sem parar, como um animal preso. Eu não abria mais a porta. Não queria ver. Na sexta noite sem dormir, não aguentei. Empurrei o guarda-roupa velho contra a porta, o peso arranhando o chão. Sentei no sofá, segurando uma faca de cozinha, encarando o corredor. A casa estava quieta, mas o silêncio era pior. Pesado. Por volta das 3 da manhã, o guarda-roupa rangeu. A madeira gemeu e ele se moveu só alguns centímetros, como se empurrado de dentro. O som ecoou pela casa, misturado a um arranhar lento, como unhas raspando a porta. Gritei. Quem tá aí? Silêncio. Então, a voz voltou, mais clara, mais perto, como se estivesse com a boca colada na madeira. Eu moro aqui. Aquilo foi a confirmação de que eu não estava sozinho. Caí de joelhos no chão da sala, a faca escorregando da mão. Meu peito apertava, o ar parecia pesado, gelado. Não podia ficar ali, mas também não podia sair. Peguei a chave no chão, tremendo, e a deixei no chão, abaixo do batente da porta do quarto, como um presente ou oferenda. Não sei quanto tempo fiquei olhando para o corredor, esperando o próximo som, mas meus olhos pesaram e o cansaço venceu. Apaguei ali mesmo, com a faca ao meu lado, como se ela pudesse me proteger. Quando acordei, o guarda-roupa estava no lugar, como se nunca tivesse sido mexido. A chave não estava mais onde deixei. A partir daquele dia, parei de lutar. O quarto dos fundos continua vazio. As manchas nas paredes parecem mudar, formar contornos, olhos, bocas. Toda noite, ao passar pelo corredor, vejo a porta entreaberta. Só um pouco, como se alguém tivesse acabado de passar. Não fecho mais e evito olhar. Aprendi que não sou o único dono desta casa. Eu repetia para mim mesmo. É só ignorar a existência daquele quarto e tudo vai ficar bem. Esse foi o nosso acordo silencioso. Sempre morei com minha mãe. Sou filha única e depois da separação dos meus pais, foi só nós duas por muito tempo. Ela sempre foi aquela presença constante, firme, que me fazia sentir segura mesmo quando eu já tinha idade para morar sozinha. Quando ela viajou para visitar uma tia doente no interior, a casa ficou só para mim pela primeira vez em anos.
Eu estava animada, achando que seria como uma prova de independência. Cozinhar minhas coisas, organizar o silêncio, colocar as músicas que eu gosto no último volume sem ninguém reclamar. Na primeira noite, foi no mínimo divertido. Pedi comida, maratonei séries até tarde e dormi com a casa inteira no mais absoluto silêncio. Era estranho, mas libertador. Na segunda noite, aconteceu uma coisa. Eu estava na cozinha, preparando um lanche da madrugada, quando ouvi a voz da minha mãe me chamando pelo meu apelido. Clarinha! Foi tão nítido que meu corpo reagiu automaticamente. Virei a cabeça, pronta para responder. Só que me lembrei. Minha mãe não estava em casa. Congelei. O silêncio que veio depois foi sufocante. Fiquei alguns segundos parada com a faca na mão, olhando para o corredor escuro. A voz tinha vindo de lá. A princípio pensei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez uma lembrança, uma alucinação rápida. Eu estava cansada, poderia ter confundido. Guardei aquilo como uma coincidência e tentei não me preocupar. Na terceira noite, a voz voltou. Eu estava no quarto, mexendo no celular, quando ouvi: Clara, vem aqui. Era a voz da minha mãe. Mas o detalhe que me fez gelar foi que parecia vir do banheiro. Um espaço pequeno, trancado, a poucos passos do meu quarto. Levantei devagar, com a respiração pesada. A maçaneta do banheiro estava fria ao toque. Girei lentamente e abri a porta. Luz apagada, pia seca, toalha no lugar. Absolutamente nada. Fechei de novo e me sentei na cama, com o coração batendo rápido. Não consegui dormir até o sol nascer. Passei o dia seguinte tentando me convencer de que era psicológico. A saudade da minha mãe podia estar pregando peças. Mas quando a noite caiu, a voz voltou ainda mais insistente. Clara, abre a porta. Dessa vez, veio do porão como se alguém estivesse trancado. Ouvi claramente o som de unhas arranhando a madeira bem baixinho. O pânico tomou conta. Corri até a sala e fiquei lá, abraçada nas pernas do sofá, rezando para que parasse. Às 3 da manhã, tudo cessou. No dia seguinte, mandei mensagem para minha mãe. Mãe, você vai demorar para voltar? Ela respondeu que ficaria mais uma semana fora. Foi quando percebi que eu não ia aguentar tanto tempo sozinha. Mas algo dentro de mim dizia que, se eu fosse embora, se abandonasse a casa, esse algo poderia me seguir. Então, decidi enfrentar. Na noite seguinte, deixei o celular gravando no corredor, voltado para a porta do banheiro e porão. Tranquei meu quarto e fiquei acordada, fingindo dormir. Às 2h30, ouvi a voz novamente, mais alta, mais impaciente. Clara, abre a porta! Eu tremia inteira, mas fiquei imóvel. A gravação depois mostrou algo ainda pior. Além da voz, dava para ouvir batidas fortes, como se alguém de fato estivesse tentando arrombar a porta. No fim, há um momento em que um sussurro quase colado no microfone diz: Eu sei que você está ouvindo. Aquela frase me destruiu por dentro. Eu não estava apenas imaginando. Aquilo me percebia, me conhecia. Na última noite antes da volta da minha mãe, a voz veio de novo, mas não do banheiro. Clara, abre o olho. Ela vinha de dentro do meu quarto. Acordei com a respiração presa na garganta. Havia uma silhueta obscura no canto do quarto, imóvel, escura, como se a sombra tivesse se desprendido da parede. Ela não tinha rosto, mas a voz era da minha mãe, repetindo meu nome. Clara! O pavor me paralisou. Eu queria gritar, mas não conseguia. Então a sombra deu um passo à frente. Foi quando meu corpo finalmente reagiu e eu puxei o abajur, jogando-o contra ela. A lâmpada explodiu e na escuridão tudo sumiu. Minha mãe voltou no dia seguinte. Não contei nada a ela. A casa parecia normal, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas desde aquela noite, nunca mais consegui ficar sozinha. Sempre que ouço minha mãe me chamar, penso 2 vezes antes de responder. Tenho medo que não seja ela de verdade.
Meu nome é Luísa. Tenho 28 anos e moro sozinha há 2 desde que terminei a faculdade e consegui um bom emprego de home office como designer gráfica. Minha casa é um sobrado alugado na periferia de Belo Horizonte, com paredes brancas que nunca parecem limpas e uma escada de madeira que range a cada passo. O ar aqui tem um leve cheiro de mofo, como se a casa guardasse segredos antigos. Não é o lugar dos sonhos, mas é meu. Na maior parte do tempo, gosto da solidão. Mas naquela noite de sexta-feira, há 3 semanas, a solidão virou medo. Eu estava no quarto, revisando um projeto no notebook, com fones de ouvido tocando uma playlist instrumental. Era por volta das 11 da noite e a casa estava quieta, exceto pelo zumbido do ventilador de teto e o ocasional estalo das tábuas do assoalho. A luz do abajur piscava de leve, como se a eletricidade estivesse hesitante. Foi quando percebi algo pelo canto do olho. Um vulto, uma sombra, passou pela parede, rápida, como se alguém tivesse cruzado o corredor. Tirei os fones e olhei para a porta entreaberta. Nada. O corredor estava escuro e a casa silenciosa. Quando criança, eu tinha pavor do escuro, achava que formas se mexiam nas sombras. Pensei que fosse só isso, um eco bobo da infância. Voltei ao trabalho, mas minutos depois aconteceu de novo. Uma sombra mais nítida deslizou pela parede, como se alguém estivesse parado na porta, bloqueando uma luz que não existia. Meu coração disparou. Levantei devagar, segurando o celular como se fosse uma arma. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu trêmula, engolida pelo silêncio. Ninguém respondeu. Acendi a luz do corredor, que tremeluziu antes de se firmar, e inspecionei a casa. Portas trancadas, janelas fechadas, tudo no lugar. Voltei ao quarto, o peito ainda apertado, tentando me convencer de que era só minha cabeça, mas as sombras não pararam. Elas começaram a aparecer em maior quantidade, formas indistintas, como silhuetas humanas sem contornos claros. Deslizavam pelas paredes do quarto, lentas, como se dançassem num ritmo que eu não ouvia. Meu corpo tremia e o ar parecia mais pesado, como se o mofo da casa tivesse se tornado sufocante. As sombras estavam mais próximas, quase roçando a borda da minha cama. Desci as escadas correndo, os degraus gemendo sob meus pés e acendi todas as luzes da casa. Na sala, as sombras continuaram. Eram mais escuras, mais definidas. Figuras esticadas com braços longos e cabeças inclinadas, movendo-se em círculos como se me cercassem. Tentei abrir a porta da frente, mas a chave travou na fechadura, algo que nunca acontecera. O abajur da sala piscou, e o silêncio foi cortado por um sussurro baixo, vindo de trás de mim. "Não corre." Girei o corpo, o coração na garganta, mas não havia ninguém. As sombras pararam, seus rostos sem olhos voltados para mim, bocas abertas como buracos. Corri para a cozinha, peguei uma faca e me encostei na parede. As sombras estavam lá também, mais nítidas, seus contornos tremendo como fumaça. Fiquei paralisada, ouvindo sussurros que pareciam vir de dentro das paredes, enquanto o mofo parecia invadir minha garganta. Por fim, a chave cedeu e saí correndo para a rua. Passei a noite no carro, tremendo, vendo silhuetas dançarem dentro da minha casa, me observando pela janela. Na manhã seguinte entrei com o sol alto. Tudo parecia normal. As paredes brancas, a escada rangendo, o cheiro de mofo. Mas encontrei arranhões finos na parede da sala, como se unhas tivessem raspado a tinta. À noite, as sombras voltaram. Não durmo mais com as luzes apagadas. Sinto que elas estão esperando algo, ou alguém, e não sei se sou eu. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e, se possível, comente o que achou do vídeo.